Voltamos aqui pela TV Horizonte, agora recebendo aqui a nossa querida Karine Kelvia. Ela é fonoaudióloga e vem conversar conosco sobre conservação auditiva. Essa conservação auditiva, Kelvia, ela é só no trabalho ou em todo lugar que a gente anda? Muito bom dia. Agradeço dia. o convite, satisfação em poder falar sobre um tema tão importante e tão atual. Conservação auditiva é uma prática que deve ser feita em todos os lugares, desde as crianças até o ambiente ocupacional, que é o trabalho, né? As indústrias, as grandes empresas. E atualmente a gente precisa falar com muito enfoque sobre conservar, porque conservar remete a gente a prevenir a perda auditiva. Porque é muito melhor, assim, eu trabalhar com um problema que não foi instalado, de eu evitar a perda auditiva, do que depois tratar um problema já instalado. Mas é interessante, nós estamos hoje tendo muito mais problemas auditivos do que antes, né? Porque antigamente você ouviu, o barulho que você ouvia era passarinho, um porco lá no fundo do quintal chorar por causa de comida, uma criança chorando, Você não tinha barulho de carro, não tinha barulho. De vez em quando você viu um avião passando alto e tal. Hoje nós vivemos com muito barulho, né? E principalmente no trabalho, né? Demais. A Organização Mundial de Saúde, agora em março, ela, junto com a Unidade Internacional de Telecomunicação, gerou um estudo falando que mais de 1 bilhão de pessoas têm perda auditiva, variando desde da infância até a idade adulta. E aí, 366 milhões de pessoas têm a perda auditiva, que corresponde a 5% da população mundial. Esse negócio de que todo mundo hoje parece que, quase com todas as pessoas que você conversa, tem um problema do zumbido no ouvido. Isso já vem dessa perda auditiva que é progressiva com tudo isso que está acontecendo? 90% dos casos de zumbido são decorrentes da perda auditiva. É mesmo? É uma resposta da perda auditiva. Mas existem vários fatores associados. Fatores metabólicos, fatores alimentares. O que vocês falaram anteriormente da ansiedade infantil, a ansiedade e o estresse na vida adulta também é uma outra realidade para desencadear o zumbido. Quer dizer que a Patrícia, que gosta de comer muito feijoada, tem que parar de comer feijoada? Tem que tomar cuidado. As bochechas, gente. Aqui, aliás, é um assunto que me interessa muito, né? Primeiro porque eu acho, nós que somos profissionais de comunicação, nós trabalhamos muito com o volume muito ligado do ponto, do fone de ouvido. Eu acho que eu já tenho uma perdazinha que eu falo muito alto, né? Geralmente a pessoa que fala muito alto costuma ter essa perda, não costuma? Às vezes é um sinal. Existem vários sinais para perda auditiva. Aquela pessoa que começa a perguntar muito, o quê? Você tá assim? Não, mas tem uma coisa hoje, Karine, que é difícil. As pessoas não estão falando a palavra completamente. Isso. Então, às vezes, a pessoa... Aí fica igual aquela velha da Praça da Alegria, né? Fala uma coisa, como é que é? Tal, como é que é? Geralmente, as pessoas às vezes têm alguma dificuldade de articular, de projetar bem a voz. Isso dificulta muito. Eu sempre falo com o pessoal que está cantando, assim, ouça os cantores mais antigos, porque eles pronunciavam a palavra com perfeição. O S, e né? outra coisa, né? Eu sempre falo com os locutores, né? Os locutores têm a mania de esquecer, de dar sentido à frase no final dela. Porque senão você fala e parece que come a palavra no final. Engole, né? Engole a palavra no final, Principalmente não é verdade? S, R. Mas aqui, Karine, conta aqui pra mim uma coisa. Programa de Conservação Auditiva, o famoso PCA. Isso é regulamentado? Existe lei para isso? As empresas precisam de se preocupar com essa saúde auditiva dos seus trabalhadores? Essa é uma demanda fundamental nos dias atuais. A gente tem uma legislação do Ministério do Trabalho que regulamenta, então que foi promulgado, na verdade, em 78, as normas regulamentadoras, foram 28 no total, atualmente a gente tem 37. E algumas dessas normas, elas vão permear e vão embasar esse programa de conservação auditiva que é o PCA. E as empresas, todas as empresas de qualquer ramo de atividade, automobilístico, mineração, têxtil, alimentício,
qualquer um em que a atividade ocupacional gere ruído acima de 80 decibéis, ela precisa ter estabelecido um programa de conservação auditiva. Todas Maior as firmas, ou igual. todas as empresas, né? Todas as Entendi. empresas. Independente daí do número de empregados. Independente do número de empregados. Isso é uma novidade. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma fábrica que está produzindo, por exemplo, embalagens, e ela é uma indústria pequena, às vezes 30 trabalhadores, 15 trabalhadores, e eu não preciso estabelecer nenhuma medida de controle e de prevenção para a saúde do trabalhador do ponto de vista auditivo. Se lá foi feita uma medição do ruído e esse ruído tiver dado acima de 80, igual a 80 decibéis, esse trabalhador vai precisar ser acompanhado com um programa que é desenvolvido por nós. Tem pergunta, Patrícia? Tem perguntas aqui. Alô, você. Renato, ele que é de Contagem. Obrigada pela sua audiência. Ele está falando o seguinte: olha, trabalhei durante 3 anos numa fábrica de biscoitos e tive perda auditiva. Lá não tinha o programa de conservação. Quais são as principais medidas desse programa? Ai, que ótimo. Excelente essa pergunta do Renato. Muito obrigada. Tem que ter protetor auditivo? O protetor auditivo, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, o empregador precisa fornecer. Nessas normas regulamentadoras está dito que ele precisa fornecer, mas que também é obrigação do empregado utilizar. Porque muitas vezes, Patrícia, o que acontece? Esse trabalhador negligencia o uso do equipamento de proteção individual. Que vai ficar mais caro, Normalmente, né? Não gosta de usar aquele protetor de cabeça, aquele boné, aquela coisa protetora de cabeça, luvas, e né? aí, Botas. A gente precisa prestar atenção em uma questão, porque a perda auditiva por si só, ela não é relacionada ao trabalho, por eu ter trabalhado, às vezes, no caso do Renato, 3 anos. A gente precisa considerar alguns fatores para falar de uma perda ocupacional, que é decorrente do trabalho. A gente precisa de um tempo específico, eu preciso saber da história clínica desse trabalhador, se foram feitas medidas de prevenção, se existia o PCA dentro da empresa. Às vezes nem existe, né? Não. E o profissional é o fonoaudiólogo, que é apto para poder medir. Na verdade, o programa de conservação auditiva, a gente diz que ele é um programa que ele é interdisciplinar. Por quê? Porque a gente trabalha de mãos dadas com a engenharia do trabalho e segurança e com a medicina. Porque a gente precisa fazer ações para conservar a audição do ponto de vista da saúde e precisa fazer ações do ponto de vista de controlar o ruído. Maquinário, manutenção, prevenção e o mais importante, que é o treinamento e a capacitação desse trabalhador. Que faz toda a diferença. Porque às vezes me é dado um protetor auditivo e eu não sei como usar. Então, a orientação de como usar, de como higienizar, de quanto tempo ele dura, de como eu tenho que trocar, isso é fundamental. A gente vê muito hoje alguns operadores de máquina trabalharam já com a proteção auditiva, né? Isso aí. Existe uma norma regulamentadora, que é a norma número 15, que fala das condições insalubres, que estabelece um limite de tolerância. E aí, esse limite de tolerância, o trabalhador precisa utilizar esse EPI. Tem mais aqui. Patrícia, gente, o pessoal está adorando, viu, Karine, esse tema. O Douglas, que é do bairro Jaqueline, aqui da região de Venda Nova. Obrigada, grande abraço. Ele está elogiando o programa, assim, mandando um abraço para você. E falando o seguinte: trabalhei em uma grande empresa aérea. Usava protetor, mas mesmo assim percebi que perdi um pouco da minha audição. A gente precisa prestar muito atenção nos nossos hábitos auditivos, sabe, Assir? É importante, você falou que no passado o que a gente escutava era o canto do pássaro, o choro do menino. Hoje o nosso ambiente, o nosso trânsito é ruidoso, dentro das fábricas há muito ruído, a gente tem produzido muito ruído. Então, a gente tem falado também dos hábitos extra-auditivos. E, às vezes, o que acontece? Eu vou tocar aqui no assunto do fone de ouvido. Esse trabalhador, às vezes, coloca o fone de ouvido ao sair no especial da sua casa até o trabalho e vai escutando. Música, o noticiário, e aí chega na empresa, trabalha durante 8 horas exposto ao ruído. Na volta para casa, ele continua com o fone de ouvido. E aí, o que acontece?
Esse ouvido, essa estrutura tão importante que faz com que a gente possa perceber e aprender tantas coisas, ele é estimulado ininterruptamente. É como se ele entrasse num processo de cansaço e de estimulação constante. Por isso que a gente fala do fone de ouvido ou do que você está exposto num barulho, né? Seja numa festa, num show, para que você se afaste da caixa de som, para que então, você diminua o volume. Esses shows aí hoje, né, é um negócio danado, né? Não? É uma música muito alto, barulhenta. muito alta, muito alta. E a gente vai competindo também, né? Às vezes, como uma pessoa, você está num lugar muito barulhento, ao invés de você falar mais baixo e até desenvolver uma leitura labial, você quer competir, né? Não, e outra coisa, as pessoas fazem uma festa hoje, te chamam e colocam um cara cantando altíssimo e tal, e aí você não consegue conversar com as pessoas, quer dizer, aquilo que tinha que ser um encontro gostoso, bom, né? Agradável. Fica desagradável. Né? Agora, uma coisa importante, Patrícia e Arcir, que eu não sei se todas as pessoas sabem e que é importante a gente levantar essa informação. A perda auditiva, quando instalada, ela é irreversível. Então, não tem jeito de eu tomar um remedinho e ela ficar eu vou tudo voltar. bem, né? Então, quando a gente fala de conservar a audição, de estabelecer estratégias de prevenção, é para que eu não perca ao longo do tempo a minha audição. Quando isso deve começar? Por exemplo, uma criança tem que ter, pode fazer um exame já para detectar qualquer problema? Com certeza. Desde a primeira infância, atualmente as escolas preconizam isso, tanto o exame de audição quanto de visão, para quê? Para que você entenda qual que é o limiar auditivo daquela criança. Porque às vezes ela não está aprendendo porque ela não escuta. Então, não escuta. Como tem muitas que não enxergam direito, está com problema de vista e não querem falar e ficam, né? É muito importante, então, os pais ficarem aí atentos com essa situação, Mais alguma né? pergunta, Patrícia? Tem aqui, José Antônio, ele é de Sete Lagoas, Karine, tá te mandando um abraço. Que coisa Sua boa. cidade? Meu conterrâneo. Pois é, ele tá falando o seguinte, que ele teve perda auditiva, usa o aparelhinho. Usa o aparelho auditivo. Mas ele tá falando que a única coisa boa de usar o aparelho auditivo é que quando ele chega num lugar que ele não quer ouvir, ele tira o aparelho. E não escuta. A sua audição Isso deve ser muito bom quando o cara briga com a mulher, né? Tira o aparelho, né? Tira o aparelho. Ótimo. Adorei, viu, José Antônio? Grande abraço. Na verdade, o aparelho auditivo é um recurso também lançado mão para cada pessoa que tem necessidade, mas muitas pessoas às vezes têm dificuldade de adaptar, porque o ouvido humano, as características dele são peculiares. Ele tem a capacidade de filtrar o ruído, diminuir, levantar a voz, que o aparelho, com a tecnologia hoje, consegue fazer muito, mas não é essa obra-prima, né? Eu vou dizer para você, aquele foninho aqui de ouvido, às vezes ele atrapalha tanto, e quando eu, às vezes, estou ouvindo alguma coisa que tiro, o ouvido fica doendo, porque aquela coisa que dói aqui no orifício, no conduto, aqui, né? No conduto, né? Então fica, tem certas coisas, por isso que a gente vive. Agora, essa audição seletiva aí do José Antônio é tudo de bom também, né, gente? Que aí ele desliga, volta. E não ouve. Eu tô pensando aqui, como é que é? Finge que tá ouvindo. Isso é o cara que não queria servir o exército e fingiu-se que tinha problema de audição. Então não ouvia. Aí o pessoal falava com ele, então ele disse, esse aí vai ter que ser dispensado. Mais um tenente lá que estava fazendo a seleção dos futuros soldados, né, do Exército, mandou um taifeiro de lá vir com uma bandeja cheia de copos e deixar a bandeja cair no chão. E o cara estava totalmente, né, distraído, de repente a bandeja caiu no chão. Tá! O cara levou um susto. Ou seja, escuta. Escuta. Não vai escapar, né? Não vai escapar. Tem aqui mais uma pergunta, dá tempo? Rapidamente. É o Jonas, ele que é de Mariana. Ele está falando o seguinte, como que chama esse exame? Porque a minha mulher grita muito, não escuta. Como que chama o exame que eu devo pedir para fazer nela? Isso. O exame que a gente, né, na verdade, realiza para identificar a audição, né? Se a pessoa tem uma audição normal ou alterada, se chama audiometria. Audiometria. Ele é feito pelo fonoaudiólogo. Geralmente, quando você tem algum problema de audição, você vai a um otorrinolaringologista para fazer Nossa, fala com calma. Otorrinolaringologista.
que é a especialidade que está diretamente ligada, né, à fonoaudiologia por tratar dessas alterações. Então, a audiometria é excelente. E no ambiente de trabalho, nas indústrias, esses trabalhadores precisam fazer regularmente a audiometria, porque é a forma da gente monitorar. Pois é, Karine, acabou o nosso tempo. Que pena! Que pena, né? Muito obrigado a você. Que agradeço. Você vai voltar aqui, vai voltar a falar sobre o tema. Patrícia, muito obrigado. Gratidão e alegria. Um abraço pro Rafael Ribeiro, ligadinho aqui com a gente, mandando um abraço pra Karine. Obrigada. E a gente volta amanhã. Muito obrigado, bom dia.